Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva. E eu sou a Cláudia Moreira. Hoje nós vamos falar sobre as migrações internacionais e o direito à educação, tendo por base um dossiê organizado pela nossa convidada em conjunto com outros colegas. Nós vamos falar de como os estudantes migrantes internacionais podem passar por processos de escolarização totalmente diversos, com políticas de acolhimento e permanência muito distintas que dependem da escola, da rede de ensino ou do país em que se encontra. A gente conseguiu observar nas pesquisas que nós estávamos fazendo, a respeito das trajetórias escolares dos estudantes aqui no Brasil, que havia uma crescente demanda de estudantes migrantes, internacionais, nos sistemas de ensino e com trajetórias escolares mais irregulares, mais interrompidas, inclusive, do que as trajetórias dos estudantes brasileiros. Connosco temos Ana Lorena Bruel, professora pesquisadora no Núcleo de Políticas Educacionais e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, no Brasil. Ana Lorena Bruel, seja bem-vinda ao Eduquê. Muito obrigada, Rui da Silva, Cláudia Moreira. Uma delícia estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao Eduquê. Como o Rui já falou na sua apresentação, a tua área de interesse de pesquisa nos últimos anos tem sido a questão da migração, das interfaces entre o direito à educação e a questão do direito à migração, E a gente queria começar te ouvindo falar sobre a pesquisa resultante do teu estágio pós-doutoral, Em 2019 você realizou um pós-doutorado na Universidade de Bordeaux, na França, e naquela ocasião você conduziu uma pesquisa sobre as desigualdades educacionais resultantes de contextos migratórios. Comenta pra gente as motivações para essa investigação e quais foram os principais resultados, por favor. Obrigada, Cláudia, pela questão. Eu tenho na minha trajetória de pesquisadora, nos últimos anos, desenvolvido muito a reflexão a respeito das desigualdades educacionais. Isso realmente me parece que é um tema extremamente relevante para pensar as barreiras que existem para o acesso à educação, para a permanência, para a garantia de condições de qualidade da educação escolar, para a conclusão, da educação obrigatória. Então, pensar as desigualdades educacionais tem sido um tema extremamente relevante para analisar as condições de realização do direito à educação. E um pouco antes de submeter um projeto para o pós-doutorado, que eu acabei fazendo em Bordeaux, como você disse, a gente conseguiu observar nas pesquisas que nós estávamos fazendo, eu, meus orientandos da pós-graduação, a respeito das trajetórias escolares dos estudantes aqui no Brasil, que havia uma crescente demanda de estudantes migrantes internacionais nos sistemas de ensino e com trajetórias escolares mais irregulares, mais interrompidas, inclusive, do que as trajetórias dos estudantes brasileiros. Então, essa observação a respeito das trajetórias escolares desses estudantes no conjunto das trajetórias de estudantes nas escolas brasileiras, de fato suscitou a necessidade de uma reflexão, de um aprofundamento a respeito dos processos migratórios, do acolhimento dos estudantes nas escolas, dos processos de inclusão e de exclusão desses estudantes dentro do sistema de ensino. E foi isso que acabou motivando o projeto de pesquisa, de fato com foco, com um recorte muito específico sobre a questão dos estudantes migrantes, principalmente porque havia pouca produção, ainda na época, a respeito do tema, e uma certa invisibilidade da situação desses estudantes para a própria política educacional nacional. Então, a gente está falando aqui, eu fiz o projeto, submeti o projeto já em 2017, muito antes, por exemplo, da aprovação da resolução do Conselho Nacional de Educação,
a respeito da matrícula dos estudantes migrantes. Então a gente tinha ainda uma invisibilidade muito grande, né, a respeito dessa problemática, mas já conseguia observar pelos dados de matrícula, pela movimentação dos estudantes, né? Eu uso muito os dados do censo escolar. Então, nos dados do censo escolar de 2010 a 2017, a gente já percebia essa movimentação dos estudantes, e um dos aspectos que ficou muito evidente com a pesquisa foi justamente a transitoriedade desses estudantes, ou seja, há uma permanência muito pequena dos estudantes migrantes dentro do sistema de ensino brasileiro, o que nos levou, inclusive na época, a pensar que o Brasil se mostrava para esse conjunto de estudantes muito mais como um país de passagem do que um país de residência, né, de acolhimento, enfim, desses processos migratórios. Porque muitos desses estudantes eram matriculados nos sistemas de ensino, permaneciam 2, 3, 4 anos e não voltavam a aparecer. Mas com os dados do censo, a gente não consegue saber o que aconteceu efetivamente com eles, né? Então, a primeira questão que apareceu foi, será que é um processo de evasão? Será que esses estudantes estão fora da escola, né? Porque acho que é uma preocupação enorme pensar que tem um contingente de estudantes que está fora da escola porque não tem o seu direito à vaga, né, garantido, a permanência. Mas o que os estudos acabaram nos mostrando é que tem menos evasão e abandono. Não que não exista, né? O abandono tá presente, sim, é uma barreira, é um problema sério, inclusive, mas é mais um fator de continuidade da migração e de grupos que efetivamente não fixaram no Brasil, né? Mas que continuaram seus processos migratórios, do que o processo de saída, né, da escola. Não que não exista, a gente tem um percentual mais alto de abandono entre os estudantes migrantes também do que entre os estudantes brasileiros. Então, essa também é uma preocupação que ainda persiste, principalmente agora. Eu penso que de 2020 para cá, quando muda um pouquinho a lógica desses processos migratórios e com a migração, principalmente uma grande ampliação, né, da migração de estudantes venezuelanos, a gente acaba tendo uma permanência maior hoje do que tinha antes. Então, eu penso que tem uma mudança que é mais recente, a gente vai precisar estudar melhor, né, mas que coloca essa questão do país se mostrar menos como um país de passagem e mais um país, enfim, de destinação. Só me esclarece uma coisa, Ana. Você dizia que a partir de 2020 tem uma mudança na lógica. Isso tem a ver com a origem desses estudantes estrangeiros que estão chegando no Brasil? Tem a ver com isso? A gente está recebendo gente de... Assim, a afluência tem sido maior de outros lugares em comparação com o período anterior, é isso? Tem duas coisas aí nessa mudança da lógica, né, desses fluxos migratórios. Uma é essa. Então, a gente, até 2018, 2017, se a gente for pensar assim em períodos, né? Até 2010, a gente tinha uma migração que era muito maior de filhos de brasileiros que tinham ido morar fora e voltavam, né? Mas, enfim, é uma outra lógica, né? Assim, pensar alguém que foi morar no Japão, em Portugal, nos Estados Unidos, teve seus filhos lá e essas crianças voltaram para o Brasil, é uma lógica de uma criança que não nasceu no Brasil, mas que é brasileira por ser filhos de brasileiros, falante da língua, os pais conhecem a lógica do sistema de ensino, então não era efetivamente alguma coisa que causasse um impacto muito grande nesse processo, né, de inclusão dessas crianças. A partir de 2010, isso passa a mudar muito, né? A gente passa a receber muitos estudantes bolivianos, principalmente, né? Então, digamos assim, o primeiro grande volume, né, de estudantes internacionais que a gente recebe no Brasil, de fato, é de estudantes bolivianos, na sequência de haitianos, a gente tem vários, na verdade, fazendo um levantamento da origem desses estudantes internacionais no Brasil, a gente vê que nós temos estudantes de todos os continentes, de mais de 140 países, matriculados em escolas brasileiras. Então,
embora a gente possa falar, assim, de algumas origens, né, de alguns países de origens que têm um percentual maior, enfim, um quantitativo maior de estudantes, a gente pode falar de uma heterogeneidade muito grande dessa migração para o Brasil por diferentes motivos, né? E aí essa mudança que a gente reconhece ali a partir de 2019, 2020, tem relação com essa mudança, porque a gente passa a ter mais estudantes venezuelanos, né, que ultrapassam, inclusive, a quantidade de estudantes haitianos e bolivianos, que eram os que eram presentes em maior quantidade no sistema de ensino até então, e também por uma mudança da própria política nacional. Porque a gente, bem da verdade, até a chegada dos haitianos, a gente não tinha uma política voltada para pensar esse processo, né, de migração para o Brasil. A migração, obviamente, sempre aconteceu, a migração é um fato social, humano, muito anterior, inclusive, à definição das próprias fronteiras, não é? E do controle sobre essas migrações, mas, então, é claro que não é algo novo, mas a novidade está nesses fluxos migratórios do início do século XXI, que tem outras características dos fluxos migratórios anteriores, né? Aí fiz um parênteses, né, para explicar a situação, mas para pensar então que essa mudança ela acontece com a vinda dos haitianos, porque o Brasil, né, estabelece um visto humanitário, né, em virtude da necessidade de acolhimento, né, das pessoas vítimas, né, de situações climáticas e de catástrofes. E no caso do Haiti em particular é por conta do terremoto que dizimou o país, né? Exatamente. E o Brasil vai para o Haiti também para fazer, né, um processo de ajuda humanitária que também acaba contribuindo para que essas pessoas, né, buscassem naquele momento o Brasil como um país de acolhimento, mesmo que não necessariamente de destinação final, né, mas de tentativa, né, de encontrar uma saída para uma vida com condições mais dignas, enfim, do que a situação que eles estavam vivendo. Então, o Brasil naquele momento estabelece, né, um procedimento de visto humanitário, uma legislação muito específica voltada exclusivamente para os haitianos, né? Então, isso também traz consequências, digamos assim, né? Porque não era uma ação, uma política, digamos assim, né, nacional destinada para o conjunto das demandas de refúgio, de acolhimento, enfim, né, como assim, para todas as pessoas, né, de todas as origens. Ela era muito focalizada ali para os haitianos. E depois, então, como na sequência, ali em 2019, 2020, a gente passa a ter uma demanda muito maior dos venezuelanos e o Brasil acaba criando também um programa de acolhimento logo na entrada, então na fronteira, o programa Acolhida, ele vai se constituindo ali, inclusive em virtude do governo da época, com um discurso muito forte de restrição à migração, então com um discurso, inclusive, que a gente poderia dizer ameaçava o fechamento da fronteira, um discurso inclusive de não assinatura do Pacto Global pela Migração. Então foi um momento muito difícil, né, do ponto de vista da discussão política dentro do país, mas ao mesmo tempo as pressões todas, né, para que esse fechamento não acontecesse, de fato, assim, não passou da ameaça do discurso, né, não houve fechamento, e houve, de fato, a instituição do programa, que passou a acolher de maneira polêmica, digamos assim, né, porque, de um lado, passou a acolher a partir de uma política de recebimento, né, de acolhimento desses migrantes, de outro, a gente pode dizer que de maneira pouco acolhedora. Então, eu uso de propósito né, o mesmo termo, para dizer que acolheu de maneira pouco acolhedora. Porque é muito fácil a gente dizer, é o país de acolhimento, é o país que as pessoas chegam, que as pessoas vêm buscar, né, uma outra condição de vida. Mas elas têm o suporte
para que essa outra condição de vida seja oferecida, ou que elas recebem, ou elas são recebidas com um conjunto de barreiras que muitas vezes impedem, inviabilizam, dificultam enormemente essa fixação. E acaba que é um pouco das duas coisas, né? Então, tem a mudança de quem demanda a entrada no Brasil, mas também tem a mudança da própria política educacional, né? Política não só educacional, né? Da política desse acolhimento. Que no caso do programa Acolhida, foi a primeira vez que teve alguma articulação com a área de educação, porque até então essas pessoas chegavam, passavam apenas pela polícia, né, federal para os processos regulares de entrada no país, e isso não tinha nenhum diálogo com a educação. As escolas descobriam que havia um estudante migrante na escola depois que ele fazia matrícula. Então, assim, a ausência de uma política, de uma perspectiva de pensar o acolhimento, significou que quem fazia a política, continua fazendo, claro, né? Mas quem fazia a política exclusivamente, até então, até 2020, era a escola, que ficava abandonada, né, no sentido de que ela, individualmente, a instituição escolar, é que precisava buscar os recursos, as estratégias, né, para fazer a inclusão desses estudantes. E a partir de 2020, então, inclusive do ponto de vista da política educacional, não só o programa Acolhida, mas um pouco, talvez, também em virtude dele, né, o próprio Conselho Nacional de Educação é acionado pela Defensoria Pública da União e se manifesta com a resolução, né, nacional 1 de 2020, que passa a tratar um pouco melhor das questões, né, da matrícula, principalmente da matrícula, mas da chegada, do acolhimento, né, da inclusão desses estudantes migrantes nas escolas. Até então, a gente não tinha uma definição, uma orientação para as instituições escolares. Obrigado, muito interessante esta perspectiva panorâmica do Brasil e da evolução e deste programa Acolhida, mas do que nós vimos e falamos no início do seu pós-doutorado na Universidade de Bordeaux em França e também do dossiê especial que organizou na publicação Arquivos Analíticos de Política Educacional, que é uma publicação da Universidade do Estado do Arizona nos Estados Unidos, cujo este dossiê se chama Migrações Internacionais e Direito à Educação, Desafios para o Enfrentamento de Desigualdades pelas Políticas dos Sistemas de Ensino. Pode-nos contar agora como este estágio doutoral e a organização deste dossiê, de outros contextos e de quais são os desafios do direito à educação dos estudantes migrantes, por exemplo, em França e noutros contextos que falou neste dossiê da organização? Muito bacana essa questão, Rui, porque há alguns desafios que são, eu não vou dizer universais, mas que são quase universais, não é? Assim, há desafios que são encontrados em diferentes contextos, né? Essa chegada dos estudantes migrantes, né? E quando a gente vai olhar esses fluxos migratórios, né, do século XXI, é claro que há muita diferença entre a migração para a Europa, a migração para o Brasil, a migração para os Estados Unidos. Então, os contextos eles são muito assimétricos, né? Não dá para dizer que existem correspondências, digamos assim, né, diretas entre os diferentes contextos, mas há algumas similaridades. Então, por exemplo, esse procedimento, esse processo de recepção dos estudantes, né, nos sistemas de ensino, é de fato um desafio que está colocado em quase todos os países, né, em que a gente tem acompanhado aí as pesquisas. Mas a forma como esses diferentes países resolvem os dilemas, né, as polêmicas e inclusive enfrentam as barreiras é muito diferente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, aí, né, no caso da França, o processo de imigração, assim como, né, em Portugal também, ele é muito mais antigo, né? Ele é muito mais longo do que quando a gente vai olhar o caso brasileiro. No dossiê também a gente tem situações do Chile, da Espanha, então aí depois eu posso contar um pouquinho mais também sobre o dossiê. Mas pensando nessa pesquisa, como você pediu para eu tratar da França, né, e do Brasil, há uma política já instituída dentro do sistema de ensino francês que também tem relação com essa experiência de mais longo tempo, também tem relação com uma demanda que é muito mais visível, que é muito, né, percentualmente, inclusive, muito mais importante, digamos assim, né, do ponto de vista da representatividade desse grupo
né, internacional. Não importante, né, no sentido da relevância desse acolhimento, mas no sentido do volume, né, da migração. E, em geral, o rumo, né, o destino sonhado é a Europa, né? Por óbvio, né, da maior parte dos migrantes. Então, muitas vezes, quando a gente vê os processos de migração sul-sul, o que a gente enxerga é muito mais uma migração de passagem, justamente para buscar a migração para o norte, né, para a Europa ou para os Estados Unidos, que acabam apresentando condições econômicas, sociais, territoriais, muitas vezes mais favoráveis, enfim, né, com condições de vida, enfim, de oferta de serviços públicos, né, no caso da Europa, que atraem muito mais essas pessoas que estão buscando melhores condições de vida por N fatores, né. E o que acontece, por exemplo, né, no sistema francês é que, e aí, assim, eu tenho um amigo que sempre fala pro bem e pro mal, né? Então é isso. Pro bem e pro mal é diferente, né? Então, de um lado, há centros de acolhimento, né? Centros de recepção dos migrantes, que fazem com que as pessoas cheguem e sejam encaminhadas para o local de residência, para a escola, para o atendimento, né, das diferentes áreas e setores sociais. E no caso da escola, há uma primeira avaliação na língua da criança ou do adolescente que está chegando, né? Há uma avaliação das questões acadêmicas, não é, escolares, para que esse estudante possa ser incluído na escola, em geral na escola mais próxima da residência, né, por conta da carta escolar na França, mas na escola que, enfim, ele vai acabar estudando. Em geral, essas escolas têm classes de acolhimento dos estudantes migrantes, então esses estudantes, se não são falantes de língua francesa, permanecem entre 6 meses e 1 ano, né, a depender da situação desses estudantes, nessas turmas que vão dar uma ênfase no ensino do francês como segunda língua, e elas vão participar, enfim, das atividades escolares em disciplinas que não exijam tanto o ensino, né, mais que o ensino, a proficiência na língua, né? Então, por exemplo, né, uma justificativa que é muito forte lá, se o menino ou a menina chega para estudar no ensino médio, não dá para incluir alguém que não é falante da língua numa disciplina de ensino médio de literatura francesa clássica, porque ele não vai dar conta. Então, né, é um processo, digamos assim, de preparação desses estudantes, né, de aprendizagem da língua, que daí eu volto no que eu estava dizendo para dizer, é a principal barreira que todos os países acabam enfrentando, né, nos sistemas de ensino, que são as barreiras linguísticas. Então, ainda que tenha muita diferença, a barreira linguística acaba se colocando como uma questão que está posta para praticamente todos os países, para todos os sistemas de ensino que a gente vem acompanhando. Outra barreira que tem se mostrado também, né, similar em vários países é a questão da idade desses estudantes, porque muitas vezes a migração é um processo longo, né? É um processo difícil, muitas vezes é um processo, inclusive, muito caro do ponto de vista financeiro, né? Mas dispendioso também com relação ao tempo de vida, com relação a questões emocionais, a fatores, né? Vários outros fatores da vida. Então, dificilmente uma criança sai do seu lugar de origem e logo chega no lugar de destino e é incluída na escola. Muitas vezes esse ato leva mais de 1 ano. E a criança fica, muitas vezes, mais de 1 ano fora da escola. Então, quando ela chega, ela tem, muitas vezes, uma idade que não corresponde à série em que ela vai necessariamente ser matriculada, né? Então, isso também é uma dificuldade, é uma polêmica, e tem sido resolvida de maneiras diferentes em diferentes lugares. Mas eu estava dizendo que para o bem e para o mal, por quê, né? Porque quando a gente olha esse sistema todo de recepção dos estudantes migrantes, a gente fica pensando, nossa, tem toda uma preparação, uma preocupação com o processo de inclusão dos estudantes na escola. Mas, por outro lado, a criação dessas turmas especiais acaba criando uma certa segregação desses estudantes dentro da escola e dentro do sistema de ensino. Então, muitas vezes, esses estudantes chegam nessa condição de fragilidade, de vulnerabilidade, não só econômica, né, mas, como eu disse, emocional, social, e esses estudantes acabam ficando em turmas, né, durante
muito tempo em turmas que não favorecem a socialização com outros estudantes que chegaram anteriormente ou estudantes que sejam nacionais, né? E isso fragiliza ainda mais o processo de inclusão, de fato, e fortalece uma certa segregação desses estudantes. No caso brasileiro, para pensar uma das grandes diferenças, os estudantes chegam e são matriculados diretamente nas turmas comuns nas escolas, o que significa que as escolas recebem estudantes que não são falantes de língua portuguesa em diferentes séries, né, ou etapas, né, do sistema de ensino, com uma dificuldade, né, enfim, da escola se comunicar com essa criança, com esse estudante, e de apresentar as condições necessárias para que esses estudantes consigam acompanhar as aulas. Então, os dois lados, né, ou as duas estratégias têm problemas, digamos assim. Tanto estabelecer turmas preparatórias, quanto fazer uma inclusão da matrícula direto nas salas comuns, produzem efeitos que são complicados, né, para a trajetória escolar desses estudantes e para a qualidade da aprendizagem, né, das experiências escolares, da apropriação dos conhecimentos. Enfim, esses dilemas, eles não são simples, né, não são situações fáceis de serem resolvidas. E a depender das estratégias da política, você vai ter desafios diferentes em decorrência disso. Então, se de um lado as turmas específicas conseguem enfrentar um pouco melhor o ensino da língua do país, né, de recepção como segunda língua, de maneira um pouco mais sistemática e organizada, de outro lado, a inclusão do estudante direto numa turma comum enfrenta melhor a questão da socialização e da inserção desse estudante que chega na cultura local de maneira um pouco mais imediata. Muito obrigado por este panorama e por esta comparação entre o Brasil e Portugal. Eu só queria acrescentar uma coisa que, por exemplo, no caso português, pode-se pensar que a integração dos estudantes, por exemplo, que vêm do Brasil ou de outros países que têm língua oficial portuguesa é fácil, mas, por exemplo, a Associação de Professores de Português, não sei se já criou, mas havia a discussão de criar um grupo de trabalho para a possibilidade de aceitar as variantes linguísticas codificadas do português dos exames nacionais. Por isso, um estudante que vem do Brasil, mesmo falando língua portuguesa, pode enfrentar dificuldades linguísticas por causa da variante do português que usa nos exames. Por isso, há sempre esta questão da língua, há sempre várias camadas, não é? E era só para acrescentar esta pequena nota. Não sei se a Ana, quando esteve em França, viu isto relativamente às pessoas que chegam à França com uma variante do francês diferente. Essa tua reflexão é super importante, porque é isso, são muitas camadas, são muitos atravessamentos de desigualdades em diferentes aspectos, porque as variantes da língua, isso que você trouxe é exatamente o que acontece. A gente acha que fala em língua portuguesa como os portugueses. Não! O que nós falamos e escrevemos, enfim, é uma outra língua. É uma variante que não é só uma variante de um sotaque, né? Não, realmente a língua, ela tem muitas variações. Né? E na França também, quando os migrantes chegam do Canadá, por exemplo, a língua francesa no Canadá é muito diferente do que a língua francesa na França. As línguas francesas, porque a gente vai, né, precisar colocar no plural mesmo, de muitos países africanos falantes do francês, por serem, inclusive, muitas ex-colônias, né, como o Brasil, de Portugal, são variantes muito diferentes e que não trazem implicações apenas pela variação da fala, mas também, eu penso, por outras questões sociais que estão envolvidas no que significa para a Europa olhar quem vem, seja da América, seja da África, né? Quer dizer, que tem outras questões envolvidas, como discriminação, como racismo, como, né, uma série de outros fatores que passam também pela língua, porque a língua também é um fator de preconceito e também é um fator de discriminação. Então, essa discussão que Portugal tem feito agora é muito bacana, eu fico muito feliz, porque, né, justamente mostra uma política, né, de superação desse preconceito linguístico
que é muito forte em todos os países. Ainda não acontece. Mas a discussão já mostra que o tema está na agenda. E o tema estar na agenda, ainda que não tenha decisão positiva sobre, né? O tema estar na agenda já mostra uma disposição, né, da política para o debate. Então, eu penso que isso é muito bacana, eu espero que seja aprovado. Certo, Ana. Acho que assim, a gente está num ponto da conversa que está muito interessante porque, de um lado, a gente está vendo um fenômeno que tem ganhado uma relevância do ponto de vista da sua presença no cotidiano, né, dos países, mas é também um fenômeno que causa uma grande consternação, né, por conta da conjuntura política que a gente vive, né, em que, para além das motivações estritamente econômicas que, em geral, estão associadas aos fenômenos migratórios, a gente tem visto a emergência aí, né, de acentuadas crises humanitárias que têm obrigado, né, bastante gente a mudar de país. E aí eu queria assim, pensar junto contigo um pouco a partir da tua experiência como pesquisadora, mas também na tua experiência com a organização desse dossiê lá dos arquivos analíticos de políticas educacionais, te ouvir um pouco a respeito sobre uma avaliação que é política mesmo, a respeito da questão da emergência da extrema-direita no mundo, como é que esses movimentos de extrema-direita, eles têm se posicionado em relação à questão dos movimentos migratórios e como é que isso repercute na política educacional. Quer dizer, se o dossiê, em especial o dossiê, porque um pouco da experiência brasileira você já trouxe pra gente, né, quando você falou ali no começo da conjuntura a partir de 19 e 20, né, mas assim, eu queria te ouvir um pouco se no dossiê e na tua experiência, na interlocução com outros pesquisadores sobre o tema, se você tem, né, assim, um balanço para fazer dos impactos disso, seja, né, do ponto de vista da pesquisa, seja do ponto de vista da política, como é que a gente pode fazer um panorama a respeito disso? Essa realmente, Cláudia, é uma questão muito difícil, né? Que traz, assim, enfrentamentos realmente que vão na contramão do que a gente vinha acompanhando, né? Não só internamente, como você disse, nesses países, mas do ponto de vista da conjuntura global, digamos assim, né? A gente vinha num processo, de fato, de ampliação do debate sobre o direito à migração e o direito à educação nos contextos de migração, né? Frente a esses fluxos migratórios. E isso veio se fortalecendo, né? O Pacto Global pela Migração vinha, claro, com polêmicas também, e com posicionamentos contrários, né? Óbvio, mas assim, a gente percebeu, assim, né, que a gente tinha, de fato, um processo de construção de uma agenda global que realmente colocava a questão como uma questão de direitos humanos. E o avanço da extrema-direita nos últimos anos tem colocado barreiras enormes até para a interpretação de convenções, né, aprovadas que definiam esses direitos. Então, vários países que não deixaram de assinar, mas que fizeram, assim como o Brasil fez no período do governo Bolsonaro, né, algumas falas, algumas comunicações, até oficiais, pelo porta-voz do governo, enfim, indicando a possibilidade de não assinatura ou de retirada, né, do pacto. Então, isso é bastante preocupante, porque as migrações, elas são... né, algumas pessoas, né, alguns pesquisadores vão colocar diferenças entre migrações voluntárias, migrações em decorrência de crises humanitárias, climáticas, guerras, né, conflitos, etc. Mas eu penso que há, obviamente, uma multiplicidade de motivações, a gente não pode imaginar que isso é homogêneo, não é isso, mas independente da motivação, eu penso que o direito precisa ser garantido, porque ele é um direito humano acima, né, daquilo que motivou a busca pela migração. Então, eu penso que isso precisa ser garantido e o avanço, né, da extrema-direita tem colocado não só para o posicionamento político, né, de determinados governos, mas para
a construção do imaginário social dos países que são historicamente aí, né, receptores, né, de imigrantes, restrições e barreiras que não são pequenas, não podem ser desprezadas, né? Então a gente tem assim movimentos muito fortes contrários à migração nos diferentes países da Europa. São diferentes países que sempre foram acolhedores, digamos assim, né? Sempre tiveram políticas, sempre não, né? Mas que construíram historicamente políticas de recepção e de acolhimento desses migrantes e que hoje têm uma dificuldade muito maior em virtude desse discurso da extrema-direita, que é largamente xenofóbico e que procura estabelecer cada vez mais barreiras para o ingresso, né? Então, o que a gente vai ver, né, por exemplo, no dossiê, é uma multiplicidade, né? E aí eu aproveito para fazer um pouco da propaganda do dossiê, porque eu acho que ele está muito interessante, vale a pena a leitura, né? Ele traz várias realidades, né, diferentes em relação às situações da Espanha, da Alemanha, da França, da Suíça, do Chile e do Brasil, né, em diferentes textos, e que vão apontando aí crescimento de barreiras, em certo sentido. Então, o que a gente vai perceber muitas vezes, né, alguns textos vão trazer, principalmente um dos que trata da Suíça e da França, eles vão falar muito da importância das organizações não governamentais, por exemplo, e do quanto a própria ação das organizações não governamentais muitas vezes podem ser conflitantes, na verdade, né? Então, primeiro, porque essas diferentes ONGs, que podem ser muitas vezes associações ligadas, algumas religiosas, inclusive, né? A Caritas é uma delas que está presente em muitos lugares, mas outras não são, né, religiosas. Então, elas assumem um papel, muitas vezes, justamente na ausência do Estado, né, na ausência do poder público, e acabam assumindo um papel muito grande na vida das pessoas, né, em processo migratório, que passam a se sentir muitas vezes, inclusive, devedoras, né, para essas organizações, entende? Então, cria muitas vezes uma relação, inclusive, de dependência, de subordinação em relação a essas associações, e que acaba tendo, às vezes, um efeito contrário do que se propõe oficialmente, digamos assim, né? Inclusive, muitas vezes, o próprio discurso ou a forma como algumas organizações não governamentais assumem esse papel acabam justificando certas violências sociais, né? Certas formas de discriminação e certas formas, enfim, de violação de direitos. Porque, de alguma forma, talvez eu seja muito dura nessa minha interpretação, mas, de alguma forma, às vezes, essas organizações existem justamente na ausência da realização do direito, né? Elas se fortalecem com a violação do direito. Então, é um processo extremamente contraditório e conflituoso, né? No final das contas, assim. E há muitas situações complicadas em virtude das restrições, processos migratórios, defendido largamente pela extrema-direita. Então, o que a gente tem visto ultimamente, principalmente na Europa, é a chegada de crianças e adolescentes desacompanhados das suas famílias. Porque muitas vezes a criança ou adolescente consegue a autorização para a entrada no país, mas os seus pais não. Então, isso é uma complicação enorme do ponto de vista do que significa a vida dessa criança, desse adolescente que chega desacompanhado, sem sua família e que vai demandar, então, do Estado e muitas vezes dessas ONGs, né, as condições de acompanhamento, né, e possibilidade, enfim, de ter condições de vida, né. Então, as restrições, elas são muito ruins, né? Muito ruins. A gente tem visto, a gente acompanhou, né, inclusive aí pelos noticiários sempre, a entrada daquelas pessoas que entram sem a autorização. Eu não acho muito bacana usar o termo ilegal, né? Porque eu acho que a discussão da legalidade aí da migração é uma discussão que precisa ser feita com muito cuidado, né? Mas a gente vê como as pessoas arriscam a vida, de fato, para fazer as travessias, seja por terra, seja por mar, né?
E o quanto isso é terrível, porque é o inverso do que a gente pensa no sentido da ajuda humanitária, né? É justamente o inverso. É a desumanização desses processos. E aí a gente vê crianças, né, morrendo nesses trajetos, carregadas com carga, enfim, né, situações que realmente são muito duras, né, e que desafiam os direitos humanos em todos os sentidos. E também, só queria acrescentar, antes da próxima pergunta, acrescentar outra contradição ou outra perspectiva contraditória desses movimentos de extrema-direita, que é também depois, há vários tipos de migrantes, não é? Temos assistido agora na Europa, por exemplo, é muito mais fácil os migrantes do conflito da Ucrânia entrarem nos países europeus do que os migrantes dos conflitos, por exemplo, do Médio Oriente, da Síria. Portanto, a extrema-direita também, esta questão do garantia do direito, cria-se uma espécie de ranking dentro dos direitos. Mais aceitos, né, Rui? Que quando a gente fala disso, é importante explicitar mesmo, como você está falando, né? Que não é homogênea a definição e a barreira para a entrada, né, nos diferentes países. Ela não é única. Realmente existe esse ranking e tem aqueles que são, né, a literatura vai chamar dos mais indesejáveis. Então você tem os mais indesejáveis, que em geral, né, não são só, né, são os do Médio Oriente, mas também os africanos, também os sul-americanos. Então a gente tem sim restrições, né, de entrada que dependem da origem, né, dessas pessoas. Isso é muito duro, porque, né, as pessoas estão em condição muito difícil. Então, Ana, assim, a gente tem diante da tua fala aqui com a gente hoje um quadro que se é muito aterrador, né, é terrível do ponto de vista humanitário, né, e que impõe pra gente um conjunto de desafios para pensar não só a garantia do direito à migração, mas sobretudo para o que nos interessa, a questão do direito à educação. Tem uma outra faceta que eu acho que é importante e que também é uma das funções do nosso podcast aqui do Eduquê, né? E aí, para a gente já encaminhar para o fim da nossa conversa aqui, a gente quer te ouvir um pouco, assim, conversando com quem está nos ouvindo. Você teria um conselho para quem está na linha de frente da educação, né? Considerando a tua experiência, né? Assim, para os nossos ouvintes, para quem não sabe, a Ana Lorena, ela é uma professora que atuou muitos anos na educação básica, trabalhou com o ensino de crianças e adolescentes, né? Então, tendo, assim, essa somatória das tuas diferentes experiências, seja como docente da educação básica, seja como pesquisadora do campo da migração, qual que é o conselho que você dá para quem está nos ouvindo para que a gente possa continuar aprendendo junto e possa estar somando esforços no sentido de pensarmos junto a garantia do direito à educação? É muito bacana essa provocação, Cláudia, porque, de fato, assim, o que eu penso é que a gente precisa ouvir bastante as escolas. A escola, no caso do Brasil, a escola foi a que começou a pensar isso, né, desde o início. Quer dizer, esses estudantes chegaram nas escolas e as escolas assumiram a responsabilidade do processo, né, de inclusão desses estudantes sem apoio inicial das mantenedoras, das secretarias, dos próprios conselhos de educação, etc. E eu acho que, independente de você ter uma política, agora a gente, né, começa a ter, né, algumas políticas mais sistemáticas, que eu vi na França e na Espanha, né, o que a gente vê nos dossiês aqui. Em geral, os países têm construído políticas, né, voltadas para o acolhimento. Então, de fato, o poder público tem assumido um pouco mais a responsabilidade sobre esses processos, o que é algo muito positivo do meu ponto de vista. Mas a escola continua sendo o lugar de construção dessa política, né? E eu penso que a gente precisa muito mais ouvir a escola do que falar para a escola o que ela pode fazer, porque as experiências cotidianas, elas têm se mostrado riquíssimas, né? Então, posso contar um pouco do que eu aprendi com as escolas, né, nesses processos de pesquisa aí nos últimos tempos. A gente tem, por exemplo, algumas escolas aqui em Curitiba que têm recebido um contingente grande de estudantes migrantes, né? E não só em Curitiba, vou fazer só uma partezinha, porque eu acho que essa é uma questão interessante. Tem um efeito que pode ser preocupante, ele ainda não foi possível verificar, mas eu acho que é algo que a gente precisa estar atento,
do programa Acolhida no Brasil, porque as pessoas estão sendo alocadas em lugares específicos. E isso tem gerado uma grande concentração de estudantes em poucas escolas, o que pode gerar formas de segregação que ainda não foram vistas aqui. Então, a gente precisaria aí acompanhar esse processo e ver mais de perto como essas escolas, né, estão recebendo aí uma quantidade maior de estudantes migrantes, como elas têm, enfim, enfrentado essa situação, né? Não só territorialmente, porque as pessoas têm sido alocadas em determinadas regiões das cidades, principalmente do interior, em que há mais dificuldade de acesso às políticas públicas, né? Quanto, enfim, das escolas. Então, eu não estou falando dessas escolas quando eu falo das experiências, porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer essas experiências. Mas há experiências muito interessantes, né? Por exemplo, experiências de valorização da diversidade linguística desses estudantes, né, que chegam na escola. Porque a gente usa, às vezes, o termo recepção e acolhimento por entender que as crianças chegam na escola, né? E elas vão ser recepcionadas de alguma forma. Mas isso é muito diferente, realmente, de um processo de inclusão. Então, por isso, esses termos, eles são usados pela literatura, inclusive, e não como sinônimos. Esses estudantes podem chegar na escola, mas não ter um processo de inclusão de fato, né? Eles podem ter uma matrícula na escola, mas estarem dentro da escola excluídos, ilhados, segregados. Ou eles podem ser, de fato, recepcionados, acolhidos pela escola, num processo, né, de inclusão. E esses processos de inclusão passam essencialmente, pelo que a gente tem visto, pelos trabalhadores, e eu vou falar assim, é pela sensibilidade, porque e não deveria ser, né? Porque a inclusão desses estudantes não deveria depender da sensibilidade individual do professor, do pedagogo ou do diretor da escola, né? Deveria ser um princípio da política educacional. Mas muitas vezes depende sim da sensibilidade individual daquele trabalhador, daquela trabalhadora que ocupa aquele espaço, né, na sala de aula, etc. Então, por exemplo, a gente fazendo entrevista com professores e pedagogos, a gente encontrou muitos relatos de estudantes que, mesmo estando dentro da escola, estavam, de fato, excluídos, né, isolados. Mas a gente também encontrou relatos de escolas que buscaram muitos processos de integração, muitos processos, de fato, de mais que de integração, de inclusão, de valorização dessa diversidade cultural, de valorização da diversidade linguística, de busca de estratégias de socialização entre as crianças e as suas famílias, inclusive, porque muitas vezes o que acontece é que as crianças que estão na escola se apropriam da língua muito mais rapidamente do que as suas famílias, do que os adultos. Então, as próprias crianças se tornam intérpretes entre a escola e a família. Então, se você traz essa família para a escola, se você, né, pensa em estratégias de socialização, inclusive com outras famílias, isso contribui para o processo de inclusão, não só de recepção, né, mas de fato de inclusão. O que há estratégias, portanto, né, de realização de feiras de conhecimento, de alimentação. Então, uma das coisas que a gente viu, né, nos relatos que as professoras das escolas contam, que as crianças sentem muita falta da sua alimentação do país de origem. Então, algumas escolas têm buscado incluir na alimentação, quando possível, né, a solicitação de alimentos que remetam aos países de origem das crianças que estão incluídas. Isso, claro, né, tem muitas dificuldades, né, tanto aqui no Brasil, mesmo que a gente tenha o programa de alimentação escolar, né, quanto nos países europeus que muitas vezes não têm programas, né, de fato, de garantia da alimentação e são subsidiados pelo governo, mas dependem muito do financiamento familiar, enfim. Então, acho que tem 2 exemplos, talvez, que são exemplos muito interessantes, que poderia trazer com um pouquinho mais de detalhe, né, para conversar um pouco mais, assim, com as pessoas que estão nos ouvindo. Um deles foi uma proposta de realização de teatro com os estudantes migrantes.
E isso foi uma estratégia muito interessante que as escolas utilizaram, porque o teatro, ele consegue trazer diferentes formas de comunicação. Mesmo que você, né, que a criança, que o adolescente ainda não tenha se apropriado totalmente da língua, ele oferece outras formas de expressão gestual, outras formas de expressão pela dança, que contribui muito, né, para que esse adolescente, para que essa criança se insira nesse grupo, entenda que é uma atividade escolar, desenvolva, inclusive, né, a linguagem e outras formas de socialização, e que tenha um espaço de visibilidade e de reconhecimento da sua importância enquanto estudante participativo, ativo nesse processo. Ele não é só aquele estudante que está recebendo informação, ele também tem que contribuir, e isso é extremamente importante, né? Porque muitas vezes essa recepção inicial que é feita na escola é um pouco a ideia de que, enquanto não aprender a língua, não tem como essa criança ou esse adolescente estar integrado, né, estar incluído na escola, porque a língua é o que garante a inclusão. Não, porque você tem outras formas de linguagem, outras formas de comunicação, outras formas de valorização do pensamento desses jovens, adolescentes e crianças, como, por exemplo, a estratégia do teatro. Né? E outra experiência que foi muito interessante, que a gente observou em algumas escolas, foi a ideia de que quando essa criança, esse adolescente imigrante, né, estava chegando na escola, ainda sem laços, né, ainda sem conhecer muito da organização da escola, dos colegas, etc., alguns colegas que chegaram antes foram chamados a fazer esse processo de acolhimento, esse processo de, olha, então vamos mostrar a escola, vamos mostrar como a escola funciona, porque a gente tem uma ideia de que escola é escola. Não é, né? Cada escola é uma escola. Cada escola tem a sua identidade, cada escola tem a sua dinâmica de funcionamento, e isso é válido dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade, do mesmo sistema de ensino. Então, é muito mais verdadeiro quando você muda de país, né? Enfim, de lógica de organização. Então, as escolas têm culturas escolares muito diferentes e muitas vezes as crianças chegam sem entender o que é essa cultura escolar. Para você ter uma ideia de como isso é forte, tem um movimento de mães bolivianas em São Paulo que defendem escolas exclusivas para bolivianos, porque elas têm uma dificuldade de entender a dinâmica de organização e a cultura escolar brasileira. Elas entendem que a escola brasileira não dá conta daquilo que elas consideram que seria relevante, o que choca um pouco, porque a gente pensa, como assim? Há uma defesa de uma segregação? Mas o que está no princípio desse discurso, né, desse movimento de mães, não é a segregação, mas é uma ideia de escola com uma organização mais rígida que não se encontra na escola brasileira. Então, alguns estudos mostram relatos que vão dizer que as mães pensam que as crianças no Brasil não respeitam a escola, não respeitam, né, os tempos, os espaços de aprendizagem, etc. E isso é muito forte nesse discurso. Então, para ver como a inclusão não é só matricular a criança na escola, mas é entender o que essa lógica escolar significa e como ela pode, de fato, contribuir para o processo, né, de aprendizagem, de experiências positivas dessas crianças e adolescentes, mas também de ouvi-los, porque a escola é muito intolerante com os diferentes. A escola, em geral, é muito intolerante. Ela é muito excludente com quem pensa diferente, com quem age diferente, com aqueles que não são o modelo padrão do aluno ideal. E esse estudante imigrante é a expressão
do anti-aluno ideal, né? Porque não fala língua, porque não, né? Assim, por N motivos, né? É uma criança e a chegada desses estudantes, eu acho que isso para mim é uma coisa muito interessante quando a gente discute desigualdades educacionais, é olhar para a condição de inclusão ou não desses estudantes migrantes nos diferentes sistemas de ensino, nos diferentes países, ajuda a enxergar as desigualdades já existentes nesses sistemas. Porque a chegada de alguém diferente ajuda a desnaturalizar situações que estão cristalizadas de exclusão, de discriminação, de desigualdades, que já são naturalizadas. E quando alguém novo chega na escola, isso acaba ficando mais visível. Então, me parece que dar visibilidade para a situação, para os enfrentamentos, para as barreiras que os estudantes migrantes têm enfrentado nos diferentes sistemas de ensino, é dar visibilidade para os problemas que muitas vezes já existem dentro daquele sistema, mas estão invisibilizados pela naturalização de culturas escolares que se reproduzem e, enfim, se cristalizam sem que a gente faça uma reflexão maior sobre como a escola funciona, né? Então, eu penso que é uma ótima oportunidade para uma reflexão da escola por ela mesma. E nesse sentido, eu acho que talvez essa seja a principal contribuição que eu possa dizer para quem está na escola vivendo essa situação. Aproveite essa situação para repensar a própria escola. Quer dizer, em que medida, se a gente está excluindo esse estudante imigrante, essa exclusão não é parte de ações que tradicionalmente a gente realiza no interior da escola e não reflete sobre elas. Enfim, acho que é uma oportunidade para esse revisitar, né, as desigualdades, as ações realizadas. E eu penso que a gente tem muitos exemplos interessantíssimos, né, como eu estava falando, que nos dão esperança, porque senão dá a impressão, né, de que estudar migração é só estudar o sofrimento, digamos assim, né, seja da escola, ou seja dos próprios migrantes. Acho que tem, sim, uma carga muito forte de sofrimento, mas pode ter uma dimensão importante de revisão do que significa a realização do direito à educação. E algumas escolas têm feito trabalhos excepcionais nesse sentido, de fato, da inclusão, da abertura, de se entender num universo que é multicultural, de se entender num universo que precisa ampliar fronteiras, e nesse sentido as escolas são um espaço importantíssimo de produção da política. E depois deste apelo a repensar a escola e o direito à educação, chegamos ao fim do nosso Eduquê de hoje. Ana Lorena, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Foi um diálogo interessantíssimo, eu gostei muito de estar aqui, espero ter contribuído aí, enfim, com algumas reflexões a respeito do tema. Podem aceder ao trabalho que falamos hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Fresh Ed. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões ou dos convidados entrevistados e não do Fresh Ed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, partilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato conosco através do nosso Twitter, @eduquepodcast, para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. A equipe do Eduquê inclui também José Leite Neto e Suzane Vers. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é um podcast independente, sem anúncios, e é possível graças ao apoio da NORAC, que é a rede de políticas internacionais de cooperação, educação e treinamento, do Fundo da Família Chatev e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando freshedpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Cláudia Moreira E Rui da Silva, e até ao próximo episódio.